A chave para entender filosofia política não é decorar datas, nomes ou rótulos. É perceber que, desde a antiguidade, os filósofos tentam responder a mesma pergunta urgente: como viver juntos de modo justo, estável e humano quando há interesses, desejos, fraquezas e poderes em choque? Essa é a informação mais importante de todo o conteúdo. A filosofia política nasce e renasce cada vez que alguém pergunta o que é um bom governo, e que tipo de lei merece obediência, e segue viva quando nos perguntamos que liberdades precisam ser protegidas, e quem responde por abusos. Se essa grande bússola estiver clara, o percurso que vai de Sócrates a Hannah Arendt deixa de ser uma linha de nomes e se torna uma conversa contínua sobre poder, justiça, liberdade e responsabilidade. Antes de entrarmos nas viradas históricas e nos autores decisivos, vale um convite. Se esse tipo de reflexão te ajuda a enxergar o mundo com mais nitidez, confere agora se você já está inscrito no canal e aperta o botão de curtir. Assim você não perde os próximos capítulos desta série e ajuda estas ideias a chegarem a mais pessoas que, como você, valorizam conhecimento de qualidade. Dito isso, o caminho clássico costuma começar em Sócrates não por formalismo, mas porque ele desloca a filosofia do estudo da natureza para o exame da vida humana compartilhada. Ao incomodar Atenas com perguntas diretas sobre virtude, lei e cidadania, ele inaugura uma política da consciência. Não basta obedecer, é preciso saber por que obedecer. O destino de Sócrates, julgado e condenado, é parte do argumento. A cidade que se ofende com o questionamento pode virar-se contra quem a ama o suficiente para interrogá-la. Daí em diante, Platão transforma a ferida política de seu mestre em um projeto intelectual ambicioso. A República, mesmo em forma de diálogo, pensa cidade, alma, educação, justiça e o difícil problema de como impedir que a maioria, a riqueza ou a força arrastem a lei para interesses passageiros. É ali que surge a ideia do governante filósofo, não um tirano esclarecido, mas alguém cuja formação moral e intelectual vacine contra o fascínio do poder. Essa aposta em sabedoria como antídoto para a corrupção será criticada ao longo dos séculos, mas lançou uma pergunta que nunca mais nos abandonou: é possível desenhar instituições que aproximem o governante do bem comum? Aristóteles responde de outro modo. Em vez de uma cidade ideal, ele investiga cidades reais, classifica constituições, analisa virtudes cívicas e patologias do poder. Ao distinguir formas boas e degeneradas de governo, mostra que monarquia vira tirania quando esquece o bem público, aristocracia apodrece em oligarquia quando se fecha em privilégios, e a politeia cai em demagogia quando a vontade momentânea se disfarça de vontade do povo. Sua lição prática é que a estabilidade depende de uma classe média ativa, de leis que amarrem as paixões do momento e de uma educação política que modere extremos. Platão pergunta quem deve governar. Aristóteles acrescenta por quais regras, com quais freios e com que cultura cívica. Quando as duas perguntas caminham juntas, a política fica menos refém do improvável herói sábio e mais apoiada em desenho institucional, hábitos e equilíbrios. Saltemos séculos até o Renascimento para encontrar Maquiavel, muitas vezes mal lido, quase sempre necessário. O florentino observa a política como ela é, não como gostaríamos que fosse, e descreve a lógica do poder que nasce da ambição humana, da fortuna, os acasos e das circunstâncias. Em O Príncipe e nos discursos, a lição desconfortável é que virtude não é virtude moral, mas capacidade de ler conjunturas, agir com firmeza e construir instituições que sobrevivam ao talento de um só. Ele não celebra a maldade, alerta que, sem instituições, boa intenção é fraca contra interesses bem organizados. Aqui a conversa com Platão e Aristóteles ganha um novo tom. Não basta formar bons governantes e boas leis, é preciso aceitar o terreno áspero da política, seus conflitos permanentes, e desenhar mecanismos que canalizem disputa para dentro de regras, e não para a violência. Maquiavel nos dá a gramática do conflito, algo que a antiguidade intuía, mas que a modernidade assumirá como dado de partida. Essa modernidade política, que começa a amadurecer com as guerras civis, deslocamentos religiosos e a ascensão de estados centralizados, vai perguntar de onde vem a autoridade legítima quando a tradição já não basta. É aí que entram as teorias do contrato social, que imaginam o antes da sociedade civil não para descrever a pré-história literal, e sim para testar princípios, o que justifica obedecer leis. Hobbes, traumatizado pela Guerra Inglesa, supõe um estado de natureza em que a igualdade de vulnerabilidade e a incerteza mútua criam medo e violência. Para escapar, todos transferem o direito de punir a um poder comum que pacifica e arbitra. Sua solução: um Leviatã forte, choca, mas estabiliza. Melhor o desconforto da obediência previsível do que a insegurança permanente. Locke vira a mesa ao defender que o contrato nasce para proteger vida, liberdade e propriedade. Quando o governo traz esses fins, perde legitimidade, e o povo tem direito de resistência. Em vez de um Estado onipotente, um governo limitado por leis, consentimento e separação de poderes. Rousseau, por sua vez,
denuncia que a passagem ao social foi armada por cercos e privilégios. Se for assim, o contrato é fraude. Propõe recomeçar da vontade geral. Leis nascem quando cada cidadão decide, não o que lhe convém, mas o que pode valer para todos. Ele não idolatra a maioria, tenta formular um critério de legitimidade que exija reciprocidade e igualdade política efetiva. Essas três vozes, Hobbes, Locke e Rousseau, não se anulam. Elas compõem um triângulo que usamos até hoje para pensar segurança, liberdade e igualdade. E é sobre esse triângulo que o Iluminismo elaborará dois pilares institucionais decisivos. O primeiro, em Montesquieu, é separar funções estatais para que nenhum poder concentre fazer a lei, aplicá-la e julgar conflitos. É menos uma matemática do equilíbrio e mais uma psicologia do freio. Quem tem poder tende a ampliá-lo. O remédio é contrapeso. O segundo pilar, associado a Voltaire e a tantos outros, é a cultura pública da liberdade de consciência, de imprensa e de expressão. Não é que toda opinião seja boa, mas que é pior para todos quando o Estado decide quais opiniões podem existir. Em linguagem de hoje, sem pluralidade e sem imprensa livre, os erros do poder não aparecem a tempo de serem corrigidos. O século XIX radicaliza o diagnóstico com Marx, que lê a política a partir da economia. Se Aristóteles analisava formas e Montesquieu, funções, Marx investiga forças. Quem controla a produção controla as condições de vida, e isso estrutura a política por baixo. Sua crítica da exploração, da alienação e da ideologia expõe que instituições podem parecer neutras e ainda assim reproduzir desigualdades. Concorde-se ou não com suas propostas revolucionárias, fica um incômodo produtivo. Não há meritocracia pura quando os pontos de partida são radicalmente assimétricos. A resposta liberal tentará combinar mercados com direitos sociais, mas a tensão permanece viva e reaparece nas grandes reformas do século XX. Chegando mais perto de nós, Nietzsche desmonta o conforto das certezas herdadas. Não é um teórico político no sentido clássico, mas seu martelo atinge a política ao denunciar morais ressentidas, rebanhos obedientes e verdades petrificadas. O alvo é a vida diminuída por medo e conformismo. Sua provocação, reconstruir valores que afirmem potência, criação e responsabilidade, ecoa em debates sobre massas, propaganda e liderança no século seguinte. O século XX, ferido por totalitarismos, genocídios e guerras, buscará ferramentas para entender o desastre. A Escola de Frankfurt combina Marx, Weber e Freud para mostrar como indústria cultural, burocracias e traços autoritários podem corroer autonomia e crítica. Foucault desloca o foco do quem manda para o como o poder circula. Hospitais, prisões, escolas e saberes produzem subjetividades, normalizam condutas, fabricam verdades. Arendite, por fim, tenta salvar a política do cinismo lembrando que ela nasce quando homens e mulheres aparecem uns aos outros como iguais, falam, prometem, julgam e iniciam algo novo. O mal radical, diz ela, cresce quando cidadãos renunciam ao juízo e burocratas obedecem sem pensar. Todo esse percurso, do banco de pedra de Sócrates ao tribunal dos crimes de massa do século XX, pode ser lido como tentativa contínua de amarrar poder ao bem comum, liberdade a instituições e justiça a práticas reais. Não é um caminho de progresso linear, mas de idas e vindas em que crise, crítica e criação se perseguem. Se essa visão geral te ajuda, diz aqui nos comentários qual autor você gostaria de ver aprofundado em um episódio próprio. Conta de que cidade você nos acompanha e compartilha este conteúdo com alguém que vai gostar de entender porque essas discussões antigas explicam dilemas atuais como polarização, desinformação e abuso de poder. A filosofia política, mais do que qualquer outra vertente do pensamento humano, é uma tentativa de equilibrar razão e realidade. É o esforço permanente de compreender a convivência entre pessoas tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão dependentes umas das outras. Desde o início da civilização, pensar a política foi também pensar o medo, a ambição, a justiça e a liberdade. Nenhum filósofo escapou completamente dessas tensões. Quando Platão falava do rei filósofo, ele não idealizava apenas o governo perfeito, ele denunciava a fragilidade humana diante do poder. Quando Aristóteles classificava constituições, ele mostrava como os homens podem destruir o que constroem, e como as leis são necessárias justamente porque a virtude sozinha raramente é suficiente. Séculos mais tarde, Nicolau Maquiavel colocaria o dedo nessa ferida de modo ainda mais direto. Seu olhar prático e quase cirúrgico sobre o poder rompeu com séculos de moralismo político. Ele não defendia tiranos, defendia a lucidez. Maquiavel entendia que quem governa precisa lidar com a realidade como ela é, e não como deveria ser. Seu livro Príncipe é menos um manual de maldade e mais um retrato brutal da política real, onde virtudes e vícios convivem lado a lado. Em um mundo marcado por traições, conspirações e guerras entre cidades,
o florentino percebeu que manter o poder é tão difícil quanto conquistá-lo, e que a estabilidade pode depender de ações que, em tempos de paz, seriam moralmente condenáveis. Por isso, Maquiavel é tão atual. Ele ensina que, na política, a ingenuidade pode custar mais caro que a imperfeição. Seu pensamento serviu de base para todo o realismo político moderno, influenciando inclusive quem o criticou. A partir dele, pensadores começaram a buscar soluções não em teorias abstratas, mas em sistemas concretos capazes de conter abusos. E é aqui que entramos em um dos momentos mais fascinantes da história da filosofia, o nascimento das teorias contratualistas. Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, embora discordassem em quase tudo, compartilhavam uma mesma pergunta: o que nos leva a viver em sociedade? O que nos faz obedecer leis que limitam nossa liberdade? Hobbes acreditava que, sem um poder forte, os seres humanos viveriam em um caos permanente, um estado de guerra de todos contra todos. Sua conclusão era dura, mas lógica. Precisamos de um poder soberano que imponha ordem, pois o medo é o único freio que a natureza humana realmente respeita. Locke, mais otimista, acreditava que a razão podia criar ordem onde antes havia medo. Para ele, a vida, a liberdade e a propriedade são direitos naturais, e o Estado deve existir apenas para protegê-los. Um governo que viola esses princípios deixa de ser legítimo. É aqui que nascem os fundamentos do liberalismo político e das democracias modernas. Já Rousseau, o mais poético dos três, acreditava que a sociedade moderna havia nos afastado de nossa bondade natural. Segundo ele, o homem nasce bom, mas é corrompido pelas desigualdades e pela busca por status. A propriedade privada, que deveria ser instrumento de sobrevivência, se tornou o símbolo da dominação. Essas ideias, de Hobbes, Locke e Rousseau, moldaram constituições, revoluções e repúblicas. Elas explicam por que aceitamos a lei, por que exigimos direitos e por que reagimos quando sentimos que o contrato foi quebrado. E talvez seja por isso que, mesmo após séculos, elas continuem a nos guiar quando o mundo parece desabar em confusão moral e política. O filósofo francês Denis Diderot chegou a dizer que as ideias não governam o mundo, mas movem quem governa. Essa é a essência da filosofia política: provocar reflexão suficiente para impedir que a humanidade repita os mesmos erros. Com o avanço do iluminismo, o pensamento político se tornou um campo de batalha de ideias sobre liberdade. Montesquieu elaborou o princípio da separação dos poderes, propondo que o Estado se dividisse entre legislativo, executivo e judiciário, uma das ideias mais duradouras da modernidade. Já Voltaire, com seu humor ácido e sua coragem, defendeu a liberdade de expressão e de crença, afirmando que preferia morrer defendendo o direito de um inimigo falar do que viver em um mundo de silêncio imposto. Eles sabiam que liberdade é frágil e que o autoritarismo começa sempre devagar, com medo, com censura, com a negação de que o outro possa pensar diferente. Dessas sementes nasceram as democracias modernas, ainda imperfeitas, mas fundadas em um princípio essencial: o poder deve sempre ser limitado e vigiado, porque quando ninguém vigia o poder, ele apodrece. Ao longo da história, cada avanço político foi também um avanço moral. Mas, se a filosofia nos ensinou algo, é que a política não se corrige sozinha. Ela precisa de pessoas que pensem, critiquem, participem e questionem, exatamente como Sócrates fazia nas praças de Atenas. E já que chegamos até aqui juntos, me conta, qual desses pensadores mais te faz refletir sobre o mundo de hoje? Você se identifica mais com o realismo de Maquiavel, o idealismo de Platão ou a esperança de Rousseau? Deixe a sua resposta nos comentários, porque sua visão ajuda a construir essa conversa. E compartilhe este conteúdo com alguém que adora filosofia e política. Pode ser o ponto de partida de um debate inspirador. Ao entrar no século XIX, a filosofia política ganha um novo terreno para explorar, não apenas a natureza do poder, mas a estrutura econômica que sustenta esse poder. Karl Marx, figura central e inevitável, enxerga na economia o esqueleto invisível que molda comportamentos, instituições e até valores morais. Para Marx, não é a consciência que determina a vida material, é a vida material que molda a consciência. A política, nesse sentido, deixa de ser apenas debate de ideias para se tornar expressão das forças produtivas, dos conflitos entre classes e da desigualdade gerada pelo sistema capitalista. Quando Marx fala em exploração, alienação e luta de classes, ele não fala apenas do século XIX. Fala de um mecanismo que, segundo ele, continua operando em toda a sociedade onde o trabalhador produz riqueza que não controla. Sua teoria do comunismo científico não pretendia ser um sonho utópico, mas uma análise estrutural. Quando a classe trabalhadora toma consciência de que produz tudo e recebe pouco, o conflito deixa de ser moral e passa a ser histórico. Concordando-se ou não com suas conclusões, Marx inaugura uma maneira nova de olhar a política.
não mais como disputa de opiniões, mas como consequência de condições materiais. E esse salto teórico influenciaria economistas, sociólogos, revolucionários, artistas e até pensadores que discordavam dele. No entanto, ao mesmo tempo em que Marx desce ao subterrâneo da economia, Friedrich Nietzsche sobe a outra montanha, a da crítica radical aos valores. Ele observa uma Europa que, embora científica e progressista, parece espiritualmente esvaziada. Para Nietzsche, o problema não está apenas nas instituições, mas na moral de rebanho que condiciona indivíduos a obedecer, a calar e a se conformar. Sua filosofia não é um programa político, mas um choque de despertar. Para ele, uma sociedade só pode florescer quando produz indivíduos fortes, capazes de criar valores em vez de apenas herdar costumes. Nietzsche denuncia a política ressentida, a idolatria do Estado, o medo do diferente e o culto ao igual para todos. Ele não queria ditadores, queria pessoas mais conscientes, menos amedrontadas, capazes de assumir responsabilidade pela própria vida. E essa crítica ao pensamento massificado ecoaria no século XX, alimentando reflexões profundas sobre propaganda, manipulação, autoritarismo e liberdade. A partir da metade do século XX, após guerras, totalitarismos, genocídios e crises globais, o pensamento político precisou reavaliar tudo. A Escola de Frankfurt, com Adorno e Horkheimer, uniu Marx e Freud para entender como sociedades modernas, supostamente civilizadas, podiam mergulhar em barbaridades como o nazismo. Eles analisaram a indústria cultural, que transforma cidadãos em consumidores, e investigaram comportamentos autoritários, mostrando como a obediência cega é cultivada desde pequenas estruturas sociais. A ideia de que o fascismo pode nascer dentro de lares, escolas e rotinas banais se tornou uma das advertências mais importantes da modernidade. Enquanto isso, Michel Foucault redesenha a noção de poder. Para ele, o poder não está apenas no Estado nem nas leis, ele circula entre pessoas, instituições, discursos e práticas cotidianas. Quando hospitais rotulam, escolas disciplinam, prisões punem, ciências nomeiam e classificam, tudo isso produz efeitos políticos. O poder, para Foucault, é microscópico, difuso, sedutor. Ele não quer derrubá-lo, mas compreendê-lo para que possamos resistir a seus abusos. É uma nova forma de enxergar a política, menos focada em quem manda e mais em como somos moldados. Por fim, surge Hannah Arendt, talvez a mais clara e mais necessária pensadora política do século XX. Arendt enxerga a política como espaço onde pessoas aparecem umas às outras, constroem sentido comum, prometem, perdoam, julgam e inauguram um novo. Seu estudo sobre o totalitarismo revela que o mal extremo não nasce de monstros, mas de pessoas comuns que deixam de pensar. A banalidade do mal, expressão famosa, aponta justamente isso. Quando indivíduos suspendem o julgamento moral e obedecem cegamente, a política se torna máquina de destruição. Para Arendt, proteger a política significa proteger a capacidade humana de pensar, falar e agir em conjunto sem violência. Ao reunir todos esses pensadores, dos gregos aos contemporâneos, percebemos que a filosofia política não é um capítulo da história, mas uma conversa contínua sobre quem somos, o que queremos e o que tememos. Ela nos lembra que a liberdade é frágil, que o poder seduz, que as instituições precisam de vigilância e que cidadãos precisam de coragem. Lembra também que nenhuma sociedade se sustenta apenas com leis, precisa de pessoas reais, dispostas a questionar, participar e imaginar novos caminhos. E talvez seja por isso que você chegou até aqui, porque sabe, instintivamente, que entender política é entender o próprio mundo, e a si mesmo dentro dele. Então aproveita para compartilhar este vídeo com alguém que sempre gosta de debater temas profundos. Deixa nos comentários qual pensador você acredita que melhor descreve o nosso tempo. E, antes de seguir para outro vídeo, verifica se você já está inscrito no canal. Muitas pessoas assistem e acabam esquecendo de se inscrever, e assim perdem quando novos conteúdos são lançados. Ative as notificações para continuar acompanhando essa viagem pelas ideias que moldaram o mundo.